da nossa semana. Eita, estamos finalizando, porque hoje já é quinta-feira. Isso aí. E hoje nós iremos estudar história. Quero conversar um pouquinho com vocês. Mas antes de dar início à nossa aulinha, vamos rezar um pouquinho para agradecer a Papai do Céu? Vamos lá. Juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos acompanhar a tia Alane. Obrigado, meu Deus querido, as aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossa classe, nosso lar. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Não há riqueza maior do que possuir seu amor. Amém? Então, que possamos ter um dia maravilhoso, com muito aprendizado, atenção e capricho nas atividades, porque tia Alane quer ver, tá certo? Então, hoje nós iremos conversar um pouco sobre comunidade escolar, sobre as escolas de antigamente, as escolas que os nossos pais frequentaram e as escolas de hoje que vocês frequentam. Quais foram essas mudanças? O que foi que aconteceu que teve melhorias, não é? Então, antigamente as escolas não eram assim tão adequadas para receber todas as crianças. Umas não eram amplas, não tinham climatização, tinha algumas que por ser mais precárias não tinham nem ventiladores, as cadeiras eram de madeiras, não tinha um assento adequado para a nossa postura, não é? Os quadros eram pretos, os professores utilizavam o quê? O giz, aquele que era de o pozinho branco, que também era prejudicial à saúde. Temos também a maneira que os alunos eram tratados. Como é que os professores tratam os alunos hoje em dia? Eu trato meus alunos como meus filhos, com carinho, educação, não é? E antigamente, alguns professores não faziam isso não. Quando o aluno desobedecia, pergunte à mamãe e o papai o que era que o professor fazia. Lá existia um objeto chamado palmatória. Sim, era um pedacinho de madeira. E isso era uma maneira de quê? De castigar os alunos. Isso era muito cruel. Tinha também alguns professores que colocavam o aluno ali de joelho no cantinho da parede. Hoje não podemos fazer isso. Por quê? Porque não é legal. Isso não é maneira de educar uma criança, de conquistar uma criança, não é? Para chamar a atenção dele aos estudos. Então nós devemos tratar as crianças com carinho, atenção, amor, não é? Então nós temos aqui, ó, na página 281, vocês vão observar duas imagens. Aqui nós encontramos uma escola de antigamente e essa imagem abaixo, uma escola dos tempos atuais. E outra coisa, antes as escolas eram divididas por sexo. Isso aí. Algumas escolas só permitiam pessoas do sexo masculino, já outras só permitiam pessoas do sexo feminino. Elas, de ambos sexos, não podiam estudar na mesma turma. E as pessoas do sexo feminino, que são as mulheres, elas tinham o quê? As disciplinas voltadas para conhecimentos domésticos, porque as mulheres de antigamente não tinham a liberdade a trabalhar. Elas eram voltadas apenas para os trabalhos domésticos. E já o sexo masculino era voltado para o mundo do trabalho. Então, por isso, elas não podiam estudar juntas. Hoje nós vemos isso? Não.
Na mesma turma pode estudar menino, menina, não é? É até uma maneira de conviver melhor socialmente. Então, observando aqui essa primeira imagem, nós podemos ver o que aqui? Como eram as cadeiras de antigamente. Não eram confortáveis, né? Eram de madeiras, o quadro escuro. Já hoje, como vocês têm na sua escolinha, na nossa escolinha, cadeiras adequadas onde possamos ficar confortáveis para ter uma aula maravilhosa. Então, os quadros são brancos, a iluminação da sala é ótima, não é? Então agora eu quero propor a vocês assistir um pequeno videozinho para a gente ainda memorizar e aprender quais foram essas mudanças que ocorreram nos tempos de antigamente para os atuais. Vamos assistir um pouquinho? A forma como nossos avós aprenderam antigamente é diferente de como você aprende hoje. Antigamente era difícil a criança dar opinião ou até mesmo sentir carinho. Muitas crianças eram castigadas. Elas apanhavam com a palmatória, puxões de orelha, ficavam de joelhos no milho. E as meninas, elas não aprendiam o que os meninos aprendiam. As meninas aprendiam a bordar, a cozinhar. Já os meninos, eles aprendiam a ler, a contar. Ainda bem que aconteceram mudanças nas escolas, hein? As salas de aulas de antigamente eram diferentes das salas de aula de hoje. Antigamente, todos os quadros eram escuros. Hoje, a maioria dos quadros são brancos. Antigamente, nas salas tinham poucos móveis. Hoje, existem estantes com livros, mais informações, mais imagens que estimulam o aprendizado da criança. Em cima das bancadas de antigamente, tinha um espaço para o lápis e para o tinteiro. As bancadas eram pequenas para sentar uma criança ou grandes para sentar duas crianças. As salas de aulas de antigamente tinham mais crianças e a de hoje tem menos, o que melhorou a qualidade na educação. Os uniformes das crianças de antigamente eram mais arrumadinhos, tinham gravatas, cabelo arrumadinho. As crianças de hoje se vestem mais confortáveis para poder brincar mais à vontade. E a sua sala de aula, como é? E aí, observaram as mudanças que aconteceram dos tempos atrás para os tempos atuais? E outra coisa, o que foi que também mudou? O fardamento, as roupas que utilizamos nas escolas. Antigamente era o quê? De gravata, manga comprida, não é? Então não era assim tão agradável, a criança não ficava tão confortável para assistir uma aula. Hoje o fardamento é o quê? Bem adequado para os dias. Também aqui na nossa cidade nós temos um clima um pouco mais quente. Então tudo isso são mudanças que vêm acontecendo para cada vez melhorar o conforto da criança na escola, né? Então aqui na página 280 do nosso livro nós temos uma questão. Vamos iniciar nossa atividade. E pede o seguinte: pinte os conhecimentos que você vivencia na escola. Então vocês irão pegar um lápis de cor e irão pintar o que é que acontece na escola, o que é que você vivencia na escola. Você pratica leitura, escrita, cálculo, costura, jardinagem, convivência, solidariedade ou culinária. Quais são essas atividades que vocês praticam no ambiente escolar, na escola, juntinho com os colegas e professoras? Então, vocês irão destacar essas atitudes com lápis de cor, certo? Preste atenção. Na questão seguinte, diz o seguinte:
Troque cada símbolo. Nós temos uma sequência de imagens. Vocês irão trocar essas imagens pelas letras iniciais. Nós temos qual é a primeira imagem? Um elefante. E elefante inicia com qual letrinha? Então, vocês irão colocar cada letra inicial nesse tracinho abaixo e irão descobrir o nome de um grupo social importante na vida de cada um de nós. Então, ao colocar a letrinha inicial nesses tracinhos abaixo, vocês irão encontrar um grupo social muito importante na vida de cada um, certo? Na página seguinte, 281, nós temos mais uma questão, prestem atenção. Observe atentamente as fotografias acima e responda. Fotografias dos tempos atrás e dos tempos atuais. Qual é o ano da fotografia mais antiga? Tem a legenda ao lado. Então, vocês irão colocar o ano nesse tracinho aqui abaixo. O ano que representa essa imagem mais antiga. E a letra B, qual é o ano da fotografia mais atual? Também temos a legenda abaixo dessa fotografia, certo? Prestem atenção para fazer uma resposta correta. Na questão seguinte diz assim: assinale com o X as características que indicam a fotografia que representa o passado. Então, qual é dessas fotografias que está representando o que já passou? Então, vocês vão... Sala somente com meninas. Hoje existe sala somente com meninas? Se existir, então não marca. Se não existir mais isso, você marca, porque isso já aconteceu. Sala com meninos e meninas. Vestimenta formal, que são as fardas. E fotografia em branco e preto. Hoje ainda existem fotografias branco e preto. Então, vocês irão identificar essas características dos tempos atrás, do passado. Quais são as características que não existem mais hoje? Vocês irão marcar com um X. Na página 282, temos mais ainda outra questão, que diz assim: relaciona as aprendizagens oferecidas em cada período do seu tempo. Na primeira opção tem assim, antigamente, e na opção seguinte tem atualmente. E temos as alternativas abaixo. Ensino diferenciado para meninos e meninas. Isso ocorreu nos tempos do passado ou do presente? Se for do passado, vocês irão colocar o número 1. E se for dos tempos atuais, o número 2. Salas mistas, o que é isso? Salas com meninos e meninas, né? Aprendizagens iguais, jogos, brincadeiras e ginástica. Vocês praticam isso hoje ou isso acontecia no passado? Aulas de ginástica apenas para meninas. Hoje acontece só isso para as meninas ou os meninos também praticam educação física? Então, diz aí a tia Alane, capriche na atividade, certo? E mande a foto para mim. Outra coisa, finalizando a atividade, façam uma entrevista aos pais de vocês. Quem tiver oportunidade, se tiver ainda o vovô e a vovó, pergunta como era a escola que eles frequentaram antigamente, para vocês relacionarem com a escola que vocês estudam, aí, o Centro Educacional Estrela d'Alva. Então, vocês ainda vão adquirir mais ainda essas mudanças que aconteceram na comunidade escolar, tá certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado e capriche na atividade.